Olá! Vamos desvendar juntos um quebra-cabeça que fica bem no coração de uma das indústrias mais importantes do mundo. Nesta análise, a gente vai entender como é que um setor que pode ser super lucrativo é ao mesmo tempo considerado uma aposta de altíssimo risco. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é exatamente essa. E olha, parece uma contradição, não é mesmo? Quer dizer, como é que algo que gera tanto dinheiro, tanto caixa, pode ser visto como um investimento tão arriscado? É isso que nós vamos descobrir. 30%. Guarde bem esse número. Em anos bons, essa é a geração de caixa que o agronegócio consegue alcançar. É um número assim impressionante, bem maior do que o de vários outros setores da economia. E é justamente essa lucratividade toda que faz o risco parecer ainda mais curioso, intrigante. Vamos então para a nossa primeira parte para a gente entender a fundo esse dilema do setor. Essa convivência meio maluca entre lucros altíssimos e riscos que são ainda maiores. Como a gente viu, em anos favoráveis, a geração de caixa bate lá nos 30%. Isso quer dizer que é um negócio extremamente rentável, com potencial de retorno financeiro que, claro, atrai muitos olhares. Só que essa é só metade da história. E agora vem o outro lado da moeda, que é o que torna tudo isso aqui tão interessante. Essas margens enormes estão o tempo todo ameaçadas por coisas que estão, assim, totalmente fora do controle de quem produz. É uma verdadeira batalha diária contra a incerteza. E que fatores são esses? Puxa, são vários. Um conflito do outro lado do mundo, o tamanho da colheita em um país concorrente, uma seca que ninguém esperava, um problema no porto. Tudo isso, cada coisinha dessas, afeta direto a receita e estabilidade de quem está lá no campo. E isso leva a gente para um ponto que é fundamental. No agro, o produtor é o que o mercado chama de price taker, ou seja, ele não tem poder nenhum para definir o preço de venda. Chegou a hora da colheita, o gado está pronto? Tem que vender. E vender pelo preço que o mercado estiver pagando naquele exato momento. A margem para negociar é mínima. Então, o ponto crucial é esse. Se não dá para controlar a receita, a única alavanca de verdade para proteger o lucro é uma gestão de custos muito, mas muito rigorosa. É exatamente aí que os melhores se diferenciam, na eficiência, no controle de cada centavo. Ok. Essa mistura de instabilidade com necessidade de investir pesado leva a gente para o desafio do financiamento. Agora vamos entender por que um setor tão importante precisa de muito mais do que um simples empréstimo de banco. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado você tem os bancos tradicionais com seus limites, prazos curtos, tudo padronizado. Do outro, o agronegócio, um gigante que precisa de rios de dinheiro para projetos que duram anos, às vezes décadas. Fica nítido que as peças não se encaixam, né? E é nesse vácuo que surge uma solução bem mais sofisticada. Vamos então avançar para a solução. Chegou a hora de conhecer um instrumento financeiro que simplesmente revolucionou o jeito de financiar o agro, permitindo que o setor finalmente conseguisse beber da fonte quase inesgotável de recursos do mercado de capitais, o famoso CRA. A definição é bem direta. O CRA é basicamente um papel que representa um dinheiro que a empresa vai receber lá no futuro por vender seus produtos. A empresa empacota esses recebimentos futuros e vende hoje no mercado para investidores. Em troca, ela recebe dinheiro na mão agora. Isso ataca de frente o problema da volatilidade, porque transforma uma receita incerta do futuro em dinheiro previsível no presente. A grande sacada do CRA é que ele é autoliquidável. Pensa assim, num projeto de construção de um prédio. É como se a construtora recebesse hoje o dinheiro da venda de todos os apartamentos, antes mesmo de levantar as paredes. E aí, conforme os compradores vão pagando as parcelas, esse dinheiro já vai direto quitar o financiamento. O fluxo do próprio projeto paga a dívida. É genial. E para ficar ainda mais nítido, vamos comparar o CRA com outro instrumento, a debenture. Olha só, a debenture depende do fluxo de caixa total da empresa para ser paga. Já o CRA, não. Ele se baseia em vendas específicas futuras. Isso quer dizer que o risco do CRA é muito menor porque ele está isolado num projeto. Para o investidor, é uma estrutura bem mais segura. Agora, vamos virar a chave e fazer uma mudança de perspectiva que é crucial. Para conseguir dinheiro no mercado, uma empresa não pode pensar só no que ela precisa. Ela tem que entender o que a pessoa do outro lado da mesa, a pessoa que tem o dinheiro, está procurando. E essa frase resume tudo. É a mentalidade que tem que ser adotada. Toda a estrutura da operação, as garantias, o fluxo de caixa, tudo tem que ser desenhado para agradar, para satisfazer quem está colocando capital na mesa. No fim das contas, é o investidor quem dita as regras do jogo.
E o que eles querem? Bom, numa palavra, previsibilidade. Os investidores querem ver um fluxo de caixa que seja estável, garantias fortes, uma boa governança e um ponto super importante, um baixo nível de dívida. Isso é medido por um indicador chamado dívida sobre EBITDA, que basicamente compara o tamanho da dívida com o quanto a empresa gera de caixa. Essa análise de risco toda é formalizada por agências que dão notas de crédito para as empresas. E a lógica, como o gráfico mostra, é bem simples. Uma empresa com risco baixo, como a nota AAA, paga juros bem menores do que uma empresa com risco mais alto, nota B. Simples assim. O mercado sempre cobra mais caro pelo risco. Certo. Agora, vamos explorar o lado sombrio. O que acontece quando os riscos viram realidade? O que rola quando uma empresa pega dívida demais e simplesmente não consegue pagar? É aqui que o jogo fica perigoso de verdade. Quando a conta não fecha, a empresa entra numa corrida contra o relógio. Ela precisa reestruturar toda a sua vida financeira para conseguir sobreviver. E esse é um passo drástico, viu? Muitas vezes é a última tentativa antes de um processo formal, super desgastante de recuperação judicial. E nesse manual de sobrevivência, existem basicamente 3 jogadas principais. A primeira é transformar quem te emprestou dinheiro em seu sócio. A segunda, que dói mais, é negociar um perdão de parte da dívida. E a terceira é vender pedaços da empresa para fazer caixa rápido. São todas medidas extremas para evitar o pior cenário possível. E com isso, a gente encerra com uma reflexão. A dívida, como a gente viu, é uma faca de 2 gumes. Nas mãos certas, com a estrutura correta, é uma ferramenta poderosíssima que impulsiona o crescimento e a inovação. Mas, se for mal gerenciada, ela se torna uma força destrutiva capaz de levar empresas gigantes ao colapso. A chave, como quase sempre, parece estar no equilíbrio e numa gestão de risco muito inteligente.